Olá, boa tarde, ao vivo pela nossa TV Vila Imperial, o nosso programa Vitrine entrando na sua casa com a sua permissão e nós ficamos muito felizes com isso. Você sabia que a nossa cidade possui um núcleo de mediação? E você sabe o que representa a mediação na nossa vida, na nossa sociedade? Comigo, em nossos estúdios, está a professora Cristiane Henriques, que é coordenadora do Núcleo de Mediação e Direitos Humanos da Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Nós já estávamos aqui, eu estou encantada, né? Que a Cristiane já estava me passando algumas informações. Eu estou encantada, Cristiane, com o processo de mediação. E até um pouquinho antes disso, né, vamos contextualizar para as pessoas. Você falou que a mediação, e assim como a arbitragem, é um método extrajudicial de solução de conflito. Exatamente. É uma forma de a pessoa resolver o seu problema sem que ela precise se utilizar do poder judiciário. Pois é. E aí é uma questão, eu acredito que seja uma questão cultural. Nós estávamos falando, você estava falando que existem culturas que optam, né, privilegiam esses métodos extrajudiciais. Autodeterminação. Ao invés de você levar para um terceiro, no caso o juiz, a responsabilidade de resolver o seu problema, você assume a responsabilidade de resolver o seu problema. Porque ninguém melhor do que a pessoa conhece o problema. Que bom, né? E aí, rapidamente, né? Quer dizer, quais os privilégios, né? Porque pelo que você me contou, eu já sei, e o nosso público é importante que eles identifiquem, porque é um processo fantástico. As vantagens de recorrer à mediação e não enveredar num processo moroso judiciário. Como você já disse, uma grande vantagem é a rapidez. Se você vai para um processo judicial, você vai ficar anos brigando e talvez a solução não seja a solução mais adequada, né? Outra vantagem é que é um método pacífico, quer dizer, não é imposto, a solução não é imposta para você, a pessoa participa da solução. A gente diz que a solução é feita de dentro para fora, porque são as próprias pessoas, com o auxílio do mediador, que chegam à solução do problema. Né? Então não é aquela coisa que você é obrigado a cumprir uma decisão que você não concorda com ela. Né? Outra vantagem é o sigilo. A mediação é muito utilizada nessas questões de família, né? E a gente sabe que são questões que envolvem questões de ordem íntima, delicada, e querendo ou não, você levando isso para o processo judicial, acabam outras pessoas sabendo, ainda que no próprio processo judicial essas questões de família também corram em segredo de justiça. Mas na prática, a gente sabe que as pessoas acabam tomando conhecimento, no mínimo, quando você distribuiu a ação. Então, vai ser o assunto do fórum, às vezes, saber que aquelas pessoas estão com aquele problema familiar. Enfim, a mediação é um procedimento sigiloso e privativo. Só as pessoas que participam dele, juntamente com o mediador. Inclusive, todas as informações que são colocadas lá, elas depois não podem ser divulgadas se as pessoas chegarem depois a irem para um processo judicial. Você tem aí muitos anos de Universidade Católica e já entrou dentro da universidade porque, inclusive, você fez uma formação, né? Quer dizer, para atuar a minha pós-graduação, mestrado, foi sempre nessa área de métodos extrajudiciais de solução de conflitos. E foi implantado dentro da universidade. Fala um pouquinho sobre, historicamente, a inserção da mediação dentro do contexto acadêmico, da formação dos profissionais, dos advogados e dos profissionais da área de direito na universidade. A ideia surgiu, foi mais ou menos em 1998, porque em 1996, um pouquinho antes, foi editada a Lei de Arbitragem. Nós já tínhamos previsão de utilização de arbitragem no Brasil, desde a nossa primeira Constituição, mas as pessoas não tinham muito conhecimento na prática do que era a arbitragem. Né? A arbitragem também é um método fora do judiciário de resolver conflitos, mas aonde você escolhe um juiz privado para ser o juiz da sua causa. Então, ele realmente dá uma decisão. Mas a gente nunca teve essa cultura no Brasil. E na tentativa de implantar essa cultura, ou seja, de você não recorrer ao juiz de direito e sim a uma pessoa da própria sociedade, da sua confiança, especialista na matéria, objeto do seu conflito, para passar a ser o juiz da causa, né? Como a gente não tinha essa cultura, resolveu pelo clamor de vários segmentos, até do âmbito comercial, enfim, e conseguiram que fosse editada a lei de arbitragem, regulamentando o uso da arbitragem no Brasil. Isso foi em 1996. E a partir daí, a própria sociedade, tomando maior conhecimento de que existia essa possibilidade de você resolver um problema fora do Poder Judiciário,
começaram as pessoas a terem atenção de que não só a arbitragem, mas havia outros métodos fora do judiciário que a pessoa poderia se utilizar, como é o caso da mediação, como é o caso da conciliação extrajudicial. E aí, em 1998, até por intermédio da época do professor Marcos Faver, né, desembargador, né, agora aposentado, mas enfim, ele na época, sugeriu, e nós todos achamos uma ótima ideia, que inserisse no programa de processo civil um capítulo sobre esses métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Então, nós passamos a ter como disciplina obrigatória, em processo civil, esse ponto sobre os métodos extrajudiciais. Em 98. Posteriormente, nós conseguimos criar uma disciplina optativa em mediação e arbitragem. Logo em seguida, nós conseguimos criar um núcleo de prática em mediação, e onde a gente fazia aulas práticas de mediação e simulávamos procedimentos de mediação para os alunos passarem a saber o que era, para passarem a ter conhecimento. Né? E aí, em 2002, como deu muito certo e os alunos gostavam, e a gente via que era uma maneira eficiente mesmo de se resolver os conflitos, aí nós conseguimos obter autorização junto à OAB para que nós criássemos um estágio também na área de mediação. Porque o aluno do curso de Direito, hoje, para ele poder se formar, né, ele tem que fazer um estágio obrigatório, né, feito pela própria instituição. Então, ele vai fazer estágio ou em família, ou na área civil, ou criminal, ou juizado, e aí a OAB nos autorizou para que pudéssemos ter também o estágio em mediação. Né? E na época, eles disseram que foi a primeira instituição no Brasil, isso foi dito por eles, que estaria conseguindo incluir o estágio de mediação como sendo um estágio obrigatório para o aluno poder também se formar. Que legal. Né? E de lá para cá veio fluindo. Assim, rapidamente uma estatística, agora então dentro do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas, que já faz, né, o atendimento, né, nós temos os grupos de mediação. Que também realizam mediações. Hoje existem 2 grupos, Na verdade, os alunos aprendem, porque como o procedimento é privativo, os alunos não podem ficar participando e vendo como é a mediação. Então, a gente destaca um aluno do grupo, são grupos pequenos, né? Porque a ideia é essa mesmo. Então, um aluno, ele vai secretariar. Então, são as partes, junto com o mediador, e o aluno, ele faz um relatório. Esse relatório depois não é divulgado, ele fica lá para as nossas estatísticas. E aí ele vê como ele tem a oportunidade de participar na realidade, e é um serviço, na verdade, social que nós oferecemos. Exatamente por conta dessa formação que tem a nossa instituição, né, humanística, e nós tentamos fazer assim, uma ligação junto à sociedade, o que a instituição pode contribuir, né, com a sociedade. E aí, além de oferecermos gratuitamente o processo judicial, nós oferecemos também gratuitamente à pessoa a possibilidade de fazer uso da mediação para resolver os seus conflitos. Como é que se dá mais ou menos esse processo? Por exemplo, quem recomenda, quer dizer, pode ser uma iniciativa de foro íntimo. Eu tenho, por exemplo, um litígio, uma questão, um problema a resolver, no caso, nós estamos até aproveitando o exemplo, com o meu vizinho. Né? E a primeira coisa, talvez, culturalmente, seja pensar... O processo judicial. É o que sempre acontece. Mandar intimar, porque tem que mostrar... Lá no núcleo de prática é exatamente isso. A pessoa chega sempre pensando no processo judicial, né? E aí, quando ela é atendida, já é sugerido a ela, mas não é imposto, menciona-se para ela que nós temos um grupo de mediação e se haveria interesse em ela saber o que é a mediação, como funciona e vir a participar de um procedimento de mediação. E é uma coisa muito interessante que 90% das pessoas para quem a gente oferece a mediação e explica o que é a mediação, elas querem participar. Então, assim, o brasileiro não tem aquela cultura de briga, é que a gente acredita que o poder judiciário é aquele poder que vai resolver. O único mas que vai resolver. Não mas até por falta mesmo de conhecimento. Mas não que a pessoa queira ir para o processo judicial. Então, quando você oferece à pessoa a possibilidade da mediação, 90% dos casos as pessoas aceitam. E quando vai, como é o processo? Quando se vai, então, olha, eu aceito, então, aí como se dá a continuidade desse processo e a execução da mediação? Basicamente, hoje, qualquer tipo de conflito é possível ser resolvido por mediação. Os mais comuns são realmente na área de família, porque envolvem questões bastante complexas, que não é só a lei que vai resolver, são questões de ordem social, ligadas ao relacionamento das pessoas, né, problemas de relacionamento, enfim. Então,
a maioria das questões ligadas à relação de consumo, questões civis, ligadas à relação de vizinhança, isso é muito comum também, né? Mas basicamente qualquer situação hoje pode ser encaminhada à mediação. Tá. Né? E aí, esse mediador, quer dizer, dentro do núcleo de práticas jurídicas e no núcleo de mediação e direitos humanos da universidade, você tem os professores, que são advogados, né, quer dizer, são todos profissionais, ou os estudantes. Né? Isso. Mas, só para complementar, esse mediador, ele tem que ter uma formação específica? Aqui no Brasil isso ainda não está totalmente regulamentado, né? O que o mediador ele tem que ter conhecimento é de técnicas de negociação e técnicas de comunicação. Existem países, o caso dos Estados Unidos, você tem uma faculdade de técnica alternativa de resolução de conflitos. Então, são 4 anos, a pessoa vai fazer um curso superior para aprender a ser um agente facilitador dessas resoluções de conflitos, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma lei, existe um projeto de lei, e esse projeto, quer dizer, ele estava um pouco tendencioso no sentido de que o mediador passasse a ser um bacharel em direito, né? Mas isso é algo que não acontece no resto do mundo, mas também a gente não sabe se vai ficar assim ao final, porque a ideia é que o mediador ele possa ter qualquer formação em nível superior. Poderia ser como assistente social, como psicólogo, como médico. Até mesmo, né? Para não, como você estava falando, para não legalizar. Não legalizar e não formalizar, não engessar. Por que isso é muito importante? Não legalizar e não formalizar. Exatamente, porque a pessoa ela vai sentir que ela tem capacidade de resolver. Quando você formaliza demais, isso gera até um constrangimento. A pessoa pensa que aquilo ali é processo judicial. E essa informalidade permite que a pessoa realmente participe da solução. Quer dizer, a informalidade seria realmente o aspecto que privilegia a prática. Com certeza. Com certeza. E aí, quer dizer, você até, só voltando um pouco, você perguntou, como é que é esse processamento, né? Então, a pessoa vai lá, ela em princípio quer usar o processo judicial, então a gente orienta que tem a possibilidade de mediação e pergunta se a pessoa se interessa. Ela se interessando, nós chamamos a outra pessoa e fazemos a mesma coisa, perguntamos se há interesse da pessoa em participar do procedimento de mediação. E aí nós marcamos uma sessão de mediação. Como é um procedimento informal, não há um número de sessões pré-estipulado para você resolver aquilo através da mediação. Né? E assim, o que a gente vê na prática é que a mediação mais longa que nós tivemos lá foram 7 sessões e foi resolvido em 2 meses e meio. Quer dizer, imagina 7 audiências, quanto tempo isso levaria dentro do processo judicial. Né? Mas o comum é que as pessoas em 2, no máximo 3 sessões de mediação, elas já estão aptas para fazerem um acordo de mediação. Às vezes até em uma sessão de mediação, normalmente aqui no Brasil, a gente, porque nós somos muito emocionais, né? Então, normalmente a gente fica 2, 3 horas com as pessoas na sessão de mediação. Porque mais do que isso, há um esgotamento até emocional, porque é para as pessoas falarem mesmo, colocarem para fora a situação que elas estão vivendo, né? Em outros países eles já usam 8 horas, e fazem 8 horas e terminam em um dia a mediação, mas é porque, por exemplo, o americano tem todo um jeito de ser diferente do brasileiro. Eles são mais objetivos. São. E nós somos mais emocionais. Então, às vezes, a gente precisa fazer em dias diferentes essas sessões, né? Embora o resultado seja rápido. Porque você pode marcar uma para um dia, outra para ali 2, 3 dias, e você rapidamente consegue ajudar aquelas pessoas a resolverem o problema delas. Então, através das sessões de mediação, que de acordo com o que vai acontecendo, é que você vai ver quantas sessões vão ocorrer. E ao final, depois que as pessoas falaram tudo que elas querem falar, conversaram sobre o problema, resolveram mal-entendidos, fizeram uma série de esclarecimentos, normalmente elas estão abertas para criarem um acordo. E o acordo é construído por elas próprias. Quer dizer, na verdade, é um grande problema de comunicação e da questão do limite, né, que o meu direito termina. Vê na prática que o real conflito surge quando as pessoas cortam a comunicação. Enquanto as pessoas estão conversando, elas próprias, independente de qualquer pessoa, elas estão aptas a resolverem. Você repara bem, o conflito realmente surge quando elas cortam. Alguém nega, não tem. Elas não querem mais falar. E a função do mediador vai ser exatamente essa, restabelecer o diálogo que elas já não tinham mais. Vai restaurar a comunicação entre elas, porque conversando elas resolvem. A única forma de você resolver um problema é conversando sobre ele.
É através do diálogo. Pois é, aí você cria, claro, na informalidade, né, um espaço neutro aonde você tem uma pessoa que vai conduzir o resgate desse Exatamente, elo porque a gente vai, mas se você parar de falar sobre o problema, resolve. Não resolve. Não resolve. Ele vai estar ali dentro. E algum dia ele vai voltar. E provavelmente vai voltar mais forte ainda. Tanto que a mediação ela é muito usada no que a gente chama de relações jurídicas continuativas. O que é isso? São pessoas que vão ficar se relacionando durante muito tempo. Um vizinho. Né? Nós temos cá, o vizinho mora há 60 anos naquele lugar, o outro mora há 50. E ninguém pretende se mudar dali. E eles vão ter que estabelecer uma relação de convivência entre eles, porque ninguém pretende se mudar dali. Isso é o que a gente chama de relação jurídica continuativa. Todo dia, quando você sair, você vai encontrar o seu vizinho. Na rua, no ônibus, quando voltar para casa. E quando surgem os conflitos entre essas pessoas. Né? Então, a mediação ela trabalha muito nessa área do que a gente chama de relações jurídicas continuativas. É ajudar as pessoas a resolverem mais, criar um plano para o futuro. Falando dessa questão do plano para o futuro, antes de nós entrarmos no ar, você falou um aspecto extremamente assim, num conflito, que você estava citando o caso, num conflito, por exemplo, de horário de barulho, né? Na justiça, o juiz entra e vai determinar um comportamento. O juiz aplica a lei. Né? A função do juiz é informar o que a lei diz e aplicar a lei. Né? A mediação ela não trabalha com a estrita legalidade. A mediação não está preocupada em jogar a lei em cima das pessoas. A mediação trabalha com a situação que as pessoas têm, ou seja, as necessidades das pessoas e qual é a melhor forma de você resolver. E não é jogando a lei em cima das pessoas muitas vezes que você vai conseguir fazer isso. Então, o que eu estava contando para você é isso. É muito comum em relação de vizinhança o problema do barulho, né? O sujeito gosta de fazer barulho, gosta de ligar rádio alto, né, independentemente do horário. Você poderia simplesmente jogar a lei em cima dessas pessoas, dizendo, olha, o horário da lei do silêncio é tal, a partir de tal hora você não pode fazer barulho, né, a partir de tal hora você pode fazer barulho. Mas será que isso resolve? A partir do momento que a pessoa sabe o horário em que ela pode fazer barulho, se ela quiser realmente criar uma situação de conflito com a outra, dê o horário, 1 minuto depois ela vai estar fazendo barulho. Isso vai resolver? Não. O importante é a pessoa saber que, apesar da existência da lei, uma lei que determina que em determinados horários você não pode fazer barulho e outro sim, mas para você estabelecer uma relação de melhor convivência com o seu vizinho, como eu disse, caso real, se você sabe que o seu vizinho é vigilante, sei lá, trabalha de noite ou trabalha no hospital, e ele virou a noite trabalhando, mesmo você sabendo que a lei te permite, a partir de um dado horário, fazer o barulho, se você pode estabelecer uma melhor convivência com esse vizinho, poxa, eu sei que o fulano está dormindo essa hora porque ele trabalhou a noite toda lá no hospital, então eu não vou fazer barulho não, apesar de saber que a lei me permite fazer barulho, porque amanhã ou depois, quando eu estiver doente, quando eu estiver com problema, ele sabendo que eu tenho essa relação com ele, ele vai fazer a mesma coisa. Né? Além de tudo, a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que tem um horário de silêncio, mas um dia você está dando uma festinha na sua casa. Poxa, você não vai poder ficar com a música um pouquinho mais alto naquele dia, não, porque tem a lei do silêncio. Não, vamos ser tolerantes. Vamos ser tolerantes. É uma questão de bom senso, como, né, já foi dito aqui. Né? A gente sabe, então a mediação não trabalha com essa ideia de jogar a lei em cima das pessoas. O Rogério vai entrar daqui a pouquinho, está falando essa questão de custo. Quer dizer, a mediação, no caso, por exemplo, no núcleo de práticas jurídicas da universidade, é um serviço gratuito. Agora, quem vai buscar essa mediação? Quer dizer, existem outras instituições que oferecem? Existe. No Brasil, você tem vários centros, né, de mediação e arbitragem. Normalmente, você não tem um centro que seja só de mediação, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um centro conhecido e muito sério, que ele é até capitaneado por uma médica, a doutora Tânia Almeida, é o Mediare. Temos também a Fundação Getúlio Vargas, que tem também um centro de mediação e arbitragem. E a gente tem, assim, no Brasil inteiro. Agora, quer dizer, essa mediação ela tem um custo como qualquer processo jurídico? Tem. Como é que é isso? Se tem uma tabela? Normalmente as instituições privadas, elas criam uma tabela, que seria uma tabela de custos, né, para aquele procedimento. E aí, claro, nas instituições privadas a pessoa vai e ela paga de acordo com aquilo. Normalmente também, como é um ato voluntário, as pessoas aceitam juntas, é diferente do processo judicial. No processo judicial, uma vai lá e às vezes até pega a outra de surpresa, né? A pessoa um dia leva um susto, recebe um oficial de justiça na sua porta para ela ser citada, né?
Na mediação, na arbitragem, não há essa surpresa, porque as pessoas previamente já aceitaram participar daquele procedimento. Então é muito comum também as pessoas até dividirem os custos dentro do procedimento da mediação. Ou ao final, quando eles estipulam um acordo, dependendo do que elas estipulam, elas podem até negociar também essa questão dos custos. O governo oferece o serviço gratuito para a mediação? Você tem conhecimento disso? Não, o que acontece hoje é o seguinte, nós não temos ainda, embora o preâmbulo da Constituição, da nossa Constituição de 88, incentive as pessoas a usarem métodos pacíficos de solução de conflitos, a mediação, como eu disse, ela não foi ainda regulamentada por lei. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o nosso Tribunal de Justiça, ele veio na frente, editou uma resolução, eu até comentei com você que é a resolução 19, foi editada no final de 2009, instituindo a mediação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio. E com isso, eles vêm implantando, desde 2010, né, esses centros de mediação, só que aí ligados ao processo judicial. E recentemente aqui em Petrópolis foi criado um centro de mediação, foi inaugurado dentro do Fórum da Barão do Rio Branco, capitaneado pela doutora Andréa Pachá, que é juíza nossa aqui na Vara de Família, né? E foi criado recentemente esse centro de mediação. No momento, estão sendo levados para esse centro os processos judiciais. A pessoa entra com processo nas varas de família e eles estão sendo direcionados para esse centro de mediação. E aí, naturalmente, a pessoa que está entrando com processo judicial e se ela obtém o benefício da gratuidade de justiça, ela vai receber esse benefício também na utilização da mediação dentro do próprio centro de mediação do Poder Judiciário. Jane, olha, foi assim, foi muito rico. Eu acredito que as pessoas que estão em casa, assim como eu, estão encantadas com o processo de mediação. Eu acredito muito na mediação. Realmente. E os alunos também devem ficar encantados. Ficam. Porque eles veem o resultado, né? E realmente, você comentou que quase o quê? 70% dos casos? Eu diria que 90% dos casos que é oferecida a mediação, a pessoa aceita participar. E o que a gente vê é que em 70% dos casos de pessoas que fazem a mediação, elas chegam a acordo. Olha, parabéns pelo trabalho, Muito parabéns obrigada. Pela atuação lá junto ao Núcleo de Mediação e Direitos Humanos da Universidade. Muito obrigada, eu fico à disposição. Se de repente você tiver alguma dúvida, vitrinepetrópolis@gmail, nós encaminhamos para a professora Cristiane. Jane, boa tarde, muito obrigada. Nós vamos para o intervalo, já voltamos.